Trabalho avaliativo 2, unidade 2, diversidade e sociedade. Me chamo Mariana e a primeira pergunta é: por que, segundo Almeida, considerar o problema de racismo apenas como um fenômeno individual é insuficiente para resolver o problema no Brasil? Bom, o Almeida, ele resume o racismo em três níveis. O primeiro nível é o individual, então é de uma pessoa para outra, contra outra pessoa, algo que vem da pessoa. O segundo é o institucional, é um racismo que está presente nas escolas, na faculdade, nas empresas. E o segundo é o estrutural, um racismo que compõe outras esferas da nossa sociedade, como política, economia, o judiciário também. E aqui diz, a próxima pergunta, né? Esse argumento pode se estender para outras formas de discriminação? E ele pode sim. Isso pode se estender como uma forma de opressão. Então, o machismo, a transfobia, a intolerância religiosa, e daí nós temos vertentes disso. Então seria o preconceito de gênero, então do homem para a mulher, então um machismo que está enraizado na nossa sociedade, o patriarcado, pessoas com deficiência, então porque tem corpos que são vistos como padrões, então qualquer outro corpo diferente ou com deficiência seria fora desses padrões. Então a gente vê que na nossa vida urbana, a cidade ela não comporta, não aceita essas pessoas com deficiência. Então lugares que não tem rampa, não tem acessibilidade, então tudo isso é uma forma de intolerância, o capacitismo. Tem também a intolerância religiosa. Hoje o Brasil é composto por várias religiões diferentes, né? Temos o catolicismo, o cristianismo ou religiões de matrizes africanas também, então gera essa intolerância, né? Então algo que pode parecer certo para uma religião não é para outra, então gera esse preconceito, gera essa intolerância. A próxima pergunta é: de que forma, segundo Cida Bento, a branquitude não elaborada contribui para a continuação do racismo? Então, a gente primeiro precisa entender de onde vem essa branquitude, né? Bom, começou, pelo menos aqui no Brasil, quando os portugueses chegaram e aqui era tomado por tribos indígenas que viviam aqui. Então, os portugueses chegavam e começaram a impor a sua religião, os seus costumes, os seus hábitos, a sua cultura para eles. Então, claro, daí veio a escravidão, onde eles eram escravizados, tudo. Então, a branquitude, os brancos sempre foram vistos como uma forma de privilégio, um gene privilegiado, uma raça pura. Daí depois veio os nazistas também com essa raça pura que eles tinham. Então tudo que quem não era alemão, não era branco, tinha que ser enfim, torturado e morto para justamente purificar a sociedade. Então aqui fala como a branquitude não elaborada, né, ela contribui para a continuidade do racismo. Então a gente vê, por exemplo, brancos, eu falo como uma pessoa branca, então assim, que se nega o privilégio, eu não tenho privilégio. Não, mas a gente vê sim, parando para analisar, que os brancos, nós temos privilégios na sociedade, muitas vezes nós somos vistos de forma diferente, conseguimos coisas diferentes, coisas melhores, isso é um fato.
fato. Então a gente não pode, então é essa negação do privilégio, né? Ah, porque eu não sou padrão e tal. Então isso continua perpetuando o racismo. Tem também o pacto narcisístico. Então, como nas estruturas de poder, então grandes empresas, enfim, que hoje a gente vê que pessoas em grandes empresas assumem cargos altos, são pessoas brancas. A gente vê pessoas no governo, é muito difícil uma pessoa negra estar no poder. Hoje, o nosso judiciário, por exemplo, é tomado por pessoas brancas. Um ou outro, né, conseguiram isso, lutas de anos, né? Nós temos hoje pessoas excelentíssimas representando, né, os negros na nossa política, no nosso judiciário, mas no geral ela é tomada por pessoas brancas. E a autopreservação, então é o famoso mimimi. Então é negar esse silêncio, negar se sentir uma vítima da sociedade, o famoso racismo reverso. Então, diante de todo o material apresentado, diante das aulas em sala de aula e das web aulas também que foram propostas, qual que é a minha visão, né, sobre esse conteúdo? Bom, então, a primeira coisa, como uma pessoa branca, a minha função é não proliferar esse racismo. Então, entender sim que ele existe, mas não de forma individual, por exemplo, uma forma da minha parte, mas trazer evidências históricas, que ele está enraizado na sociedade, de onde ele vem, com que ele vem, tudo que ele carrega e tudo que já está posto na sociedade. Então, como uma pessoa branca, não proliferar isso e não agravar isso, mas ajudar no combate contra o racismo. E sempre trazer em debates, conversas, a dificuldade em que essas pessoas enfrentam. A gente não pode ver elas como uma minoria, porque grande parte da nossa sociedade são pessoas negras, são pessoas indígenas, isso faz parte da nossa história. A gente não pode esconder isso. Então é sempre trazer isso à tona e revelar quais são as dificuldades dessas pessoas, trazer à tona, trazer esses debates, trazer a luta mesmo. Bom, como eu falei antes, né, diante de todo esse material, eu trouxe essa reflexão para mim. Hoje eu sou uma pessoa branca, então trazer essa reflexão e trazer o meu conhecimento, assim, quais são os meus privilégios hoje em meio à sociedade, entender quais são os meus privilégios, entender de como eu posso ajudar também essas outras pessoas, e é sempre bom a gente fazer essa reflexão. Por exemplo, fazer essa reflexão e se perguntar: no meu grupo de amigos, na minha família, no meu trabalho, as pessoas que eu convivo, quem são essas pessoas? É um grupinho, uma panelinha separado de pessoas brancas, enfim, padrões? Ou então eu consigo fazer amizade com outras pessoas, enfim, e ajudar mesmo nessa luta, nesse combate? Então é trazer à tona, trazer essa reflexão. Então, é esse o meu trabalho, o meu ponto de vista sobre todo o conteúdo aí ministrado durante o semestre, essas unidades. É isso. Obrigada.